Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sou Sandra Simões, mentora de gestão do tempo e alta performance, e usamos esse nosso espaço de conversa para falar sobre estratégias de organização do tempo na rotina diária, a fim de levar você a viver melhor todos os dias da sua vida, da sua semana. E através do quê? Através da contemplação dos 5 pilares da sua vida. O pilar do eu, o pilar da família, o pilar do conhecimento, o pilar do trabalho e o pilar do social. Olá, olá para todos que estão aqui comigo. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que estamos todos juntos hoje para conversarmos sobre o poder do 3 para a conquista de foco. E sobre o que vamos falar desse poder do 3? Num primeiro momento, contextualizar. Por que nós todos temos tantas dificuldades em conquistar foco? Inclusive, se você que já está aqui comigo tem alguma dúvida específica sobre o seu foco, você já pode escrever que depois, na sequência, ou durante, eu vou parando aqui e vou intercalando a sua pergunta com o conteúdo, tá bom? Então, como é que está o seu foco? Você tem alguma dificuldade específica de foco? Você pode perguntar que eu vou respondendo. E por onde nós podemos começar? Olá, olá! Por onde nós podemos começar a falar do foco? Primeiro, vamos entender o nosso contexto de perda de foco. Hoje, nós vivemos um momento histórico muito importante e muito, digamos assim, positivo. Se nós queremos chegar a um lugar fisicamente, nós chegamos mais rápido. Se nós queremos adquirir conhecimento, nós adquirimos mais rápido. Se nós queremos interagir com as pessoas, nós interagimos de maneira mais rápida. Então a rapidez é algo que veio para a nossa vida e com certeza ela só será desenvolvida. Vocês concordam comigo? Vocês viajam de maneira mais rápida, fisicamente, intelectualmente, vocês convivem com pessoas de maneira mais rápida. Olha aqui, embora eu não esteja vendo vocês, mas se vocês quiserem me fazer uma pergunta, vocês podem e eu vou interagir com vocês. Então, vejam que eu estou em Campinas, eu sei que tem pessoas me vendo da cidade de Jaú, da cidade de Bauru, da cidade de Sorocaba, de Jundiaí, de Campinas, de vários lugares da cidade de Campinas, e nós estamos aqui no momento de interação. Então, esse benefício que a modernidade nos trouxe, que é algo bom e que só vai evoluir, precisa ser trabalhado por nós. Sandra, será esse um dos motivos de nós perdermos tanto foco? Você perde o foco com frequência? Você, quando está fazendo algo, de repente você sai daquilo que a sua mente sai daquilo que você está fazendo e você começa a prestar atenção em outra coisa? E daí, para você voltar para aquilo que você está fazendo, você leva um tempão. Essa é a sua realidade? Se for a sua realidade, para eu ter uma métrica aqui, se o que eu estou trazendo de conteúdo realmente condiz com aquilo que você espera ouvir de mim ou com a sua necessidade, escrevam aí para mim, sim, é isso mesmo, ou apenas um sim, eu perco foco com facilidade. Eu também entendo que a modernidade e a rapidez da modernidade, que é tão boa em algumas questões, me desfocam daquilo que eu quero, e eu vou trazer aqui, eu tenho certeza, uma informação que vai deixar você assim pasmo. Então me aguarde que a gente vai chegar lá nessa... Nossa, sobre foco é isso. E
ao conversarmos sobre foco, é muito importante nós também chegarmos na prática, que é o principal objetivo. Você sai, perde o foco, olha, eu tô lendo aqui, mas consegue voltar rapidinho. Você vai entender o porquê e parabéns, viu? Aí a sua mente, Cris, está bem modelada para a questão do interesse, você vai entender e todos vão entender. Muito bem. Que bom, obrigada aí pela interação, viu? Eu me sinto menos sozinha aqui olhando para a câmera. Com vocês conversando comigo, fica muito mais gostoso esse momento de conversa em que eu entrego esse conteúdo sobre foco e dando sequência. O objetivo também é trazer exercício prático para quem tem dificuldade com o foco ou para quem já tem um foco bom e quer refinar ainda mais esse foco. Muito bem, vamos entender a questão do foco. Você foi para a cozinha, eu gosto muito de dar exemplos do dia a dia, da casa. Vocês que já estão me acompanhando há um tempo já perceberam isso e eu gosto mesmo porque o GTAP, Gestão do Tempo e Alta Performance, que eu mentoro, é baseado na prática, na vida comum, o dia a dia mesmo, a nossa rotina de casa, de trabalho, de conhecimento, de amigos e de família. Então eu gosto muito dos exemplos de casa. Você já foi para a cozinha com o claro objetivo de fazer o seu almoço. E quando você chegou lá, vou fazer um arrozinho branco, vou fritar uns ovos e é isso que eu vou almoçar. Tá bom, ótimo, você foi para a cozinha e quando você chegou lá, afinal de contas, é só fazer um arrozinho, afinal de contas, é só fritar uns ovos. Acho que eu vou ligar aqui meu celular, vou colocar num podcast para ouvir as notícias ou para ouvir uma palestra. Não, eu vou colocar no YouTube e vou colocar um videozinho aqui de curiosidades ou um videoclipe de uma música. E daí, fazendo ali o seu arroz, fritando o seu ovo, já aconteceu com você de deixar o arroz queimar? Ou de colocar muita água no arroz e ele ficar papa? Ou ainda de salgar o arroz? Ou pior, ao invés de colocar sal, você colocou açúcar no seu arroz? Já aconteceu isso com vocês? Ou você foi fritar o ovo, e aqui eu desafio vocês, hein? Você foi quebrar o ovo, quem nunca? Quem nunca? A hora que você quebrou os ovos, você jogou a gema e a clara no lixo e a casquinha na frigideira? Já aconteceu isso com alguém? Hein? Já? Tô ouvindo aqui tô lendo aqui uns sims, ouvindo. Olha como o sinestésico da gente é uma coisa incrível. Muito bem. O que acontece? Nossa, Sandra, então você está dizendo que a tecnologia, o podcast, o vídeo, a música ali, elas me tiraram do foco? Mas isso, Sandra, todo mundo sabe. Então quer dizer que se eu não colocar nenhuma interferência no momento em que eu estiver ali na minha cozinha preparando meu arrozinho branco para comer com aquele meu ovo frito, eu não perco meu foco? Perde o foco, sim. E é aqui que existe o passo de ouro da compreensão do foco, do que é o foco, do porquê a gente perde o foco, que vai ajudar você a realmente sustentar o seu foco. Muito bem. O que acontece e por que nós perdemos o foco? Muito embora você esteja na cozinha e você não ligue o seu celular. Você está lá para fazer realmente o seu arroz, o seu ovo, e mesmo assim você queima o seu arroz ou você quebra os seus ovos e joga a clara e a gema no lixinho e a casca na frigideira. O que acontece com a mente humana? Preciso trazer vocês para um tempo bem distante, lá mais ou menos uns 300 mil anos, quando o ser humano
começa o processo dele de sobrevivência. Talvez até muito mais, mas vamos nos garantir aqui nos números que a ciência mais diz, uns 300 anos. Veja, um ser humano, diante do universo da natureza, sempre teve mais ou menos a altura que a média do ser humano de hoje tem. Nunca fomos de 5 metros de altura. Assim também como nunca tivemos uma opulência corporal. Nunca fomos muito opulentos, muito grandes. Sempre fomos frágeis como somos. Então, imagina esse ser sendo você lá há 300 mil anos e você na abertura da tua caverna mirando uma árvore lá na frente com uma fruta. E você precisa sair da abertura, chegar naquela árvore e pegar aquela fruta. Você mira a fruta e vai. Só que vejam, o nosso cérebro, se esse ser humano lá atrás, né, aquele homem das cavernas olhando para a fruta, se ele corresse direto para a fruta, que é o foco de interesse dele, e fosse para aquela fruta, e ele não fizesse um rastreamento do ambiente, para observar, será que vem um animal gigantesco até mim, tirar aqui a minha vida ou colocar a minha vida em risco? Será que eu não vou pisar numa vegetação com espinhos e vão ferir meu pé, minha perna e isso vai me impedir de chegar na minha fruta? Então, desde lá, o nosso cérebro vem sendo treinado a mirar aquilo que é de nosso interesse e ao mesmo tempo rastrear o meio para garantir que nós cheguemos ao que nós estamos mirando em zona de segurança, sobrevivência. Agora, dá para vocês perceberem por que é tão difícil manter o foco? Porque a nossa mente ela está preparada para mirar no interesse, mas rastrear o meio o tempo todo. Vocês tinham conhecimento dessa informação? Tinham? Viaja nos pensamentos? Por que viaja nos pensamentos, Cleiciane? Porque os pensamentos, eles são esse rastreamento do meio. O que você está falando de viajar nos pensamentos, embora você tenha um foco, embora você tenha um alvo de interesse, é a sua mente fazendo aquilo que ela vem treinando há milhares de anos. Então, quando a gente perde o foco de alguma coisa, primeiro, não vamos nos culpar mais de forma absurda, se punir. Nossa, mas eu sou uma pessoa sem foco mesmo. Nossa, como é que pode eu fazer? Como é que eu posso fazer algo assim? Acolha-se. O cérebro do ser humano está preparado para rastreamento mesmo. Ele mira no interesse, mas ele precisa rastrear o meio. Cientificamente falando, muitos estudos já foram feitos, o nosso cérebro consegue, no máximo, manter o foco no interesse de 3 a 4 minutos. Nos intervalos desses 3 a 4 minutos, o que faz o nosso cérebro? Ele rastreia o meio. Bom, mas nós não estamos mais na época das cavernas. Agora, nós não corremos tanto risco de vida assim, de sobreviver. Mas o nosso cérebro ainda não foi treinado para não fazer rastreamento. E é bom que ele não seja treinado, mesmo nós não correndo risco de vida, de morte, né? Mesmo que a gente não corra risco de morte, é importante que o nosso cérebro faça esse foco, desfoco, foco, desfoco. Por quê? Porque nós precisamos estar antenados no meio. O que acontece que hoje é ruim? Por que o nosso desfoque hoje é tão ruim? Porque nós temos um interesse, nós temos um foco. A hora que começa o rastreamento, como eu não corro risco de morte, o que acontece? Eu perco a atenção no meu rastreamento. Então, o homem das cavernas, ele tinha
o interesse na fruta. Mas ele não olhava o Tiranossauro Rex e ficava assim, nossa, estava lá distante. Nossa, será que foi o mesmo Tiranossauro Rex que me perseguiu a semana passada? Nossa, esse tiranossauro aqui, ele tem uma cor diferente. Não. Ele olhava, rastreava, observava o nível de perigo e continuava no foco de interesse. Hoje, você começa a fazer o seu arroz, estão concordando comigo? Você começa a fazer o seu arroz e aí o moço lá no podcast fala algo, uma frase de impacto e você fica, nossa, essa frase de impacto, acho que eu já ouvi alguém dizer, nossa, que frase bonita, e você fica lá perdido no rastreamento. Você não volta para o teu foco de interesse. Como você não está correndo risco de morte, o teu cérebro deixa você viajando no rastreamento. O que nós precisamos então fazer? Nós precisamos treinar o nosso cérebro para trazê-lo para o nosso foco de interesse. O seu foco de interesse é fazer o seu arrozinho branco caprichadinho, soltinho se você gosta de um arroz soltinho, ou meio papinha se você gosta de um arroz mais papinha. Você fritar o seu ovo do jeito que você gosta, com a gema mole, com a gema dura, ou seja, ficar no seu foco de interesse. Sandra, como que eu treino a minha mente para rastrear, mas não ficar presa no rastreamento, que ela volte para o meu foco de interesse? É aqui que chega o que eu quero de verdade entregar para vocês. Exercícios de retorno ao foco de interesse. E são exercícios muito práticos, muito simples, que você pode fazer aí no seu dia a dia de forma repetitiva, porque vejam, o rastreamento vem sendo treinado pela nossa mente há 300 mil anos. Então não é de uma hora para outra que nós vamos... E depois, né, desse treinamento todo, e nós fomos perdendo o perigo da iminência da morte tão frequente há muito mais tempo. E para eu fui desfocando e me perdendo no rastreamento também há anos. Por isso é importante a gente entender que os exercícios que eu passarei aqui, eles são práticos, eles são fáceis, eles devem ser feitos de manhã, de tarde, de noite, 1, 2, 3 vezes, mas com frequência, porque é a frequência, é a constância que vai treinar a tua mente a sair do rastreamento e ficar no foco. Então, o primeiro exercício que eu quero passar para você. Você pode ter um livro, você pode pegar uma folha aí do seu trabalho. Eu quero que você pegue esse livro, abra numa página qualquer, escolhe lá o seu primeiro parágrafo e o que você vai fazer? Vai pegar um lápis e você vai contar as palavras que tem naquele parágrafo, mentalmente e usando uma lapiseira. Conta lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandra, preciso contar só as palavras ou eu preciso contar também os sinais de pontuação? Só as palavras. Exercício simples, não é? Faça isso, um parágrafo. Aí você para 1 minutinho e depois você retoma a contagem no segundo parágrafo. Para 1 minutinho e daí? Daí você guarda a sua lapiseira, segura sua mão só segurando a folha e vai apenas com os olhos contando as palavras. Vejam, qual é o seu foco de interesse? Contar quantas palavras tem naquele parágrafo. O que vai acontecer? Com a lapiseira e o pensamento, você vai ter um direcionamento. Aí você fez o primeiro parágrafo, parou 1 minuto, fez o segundo parágrafo, parou 1 minuto, tira a lapiseira da mão e vai contar apenas com os olhos. É um jogo, é um desafio para a mente. A sua mente
vai deixar de fazer o rastreamento se você demorar mais do que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? De jeito algum. Tanto que se você estiver fazendo esse exercício e tiver alguém na sua casa e ela fizer um barulho, você ouvirá o barulho. Se por acaso o teu celular ou o rádio da tua casa, a Alexa da tua casa, deu alguma pane ali, ela começar a tocar uma música, o seu celular tocar uma música, você vai ouvir? Vai ouvir. Mas você tem claro para sua mente um foco de interesse. É simples o exercício? Sem ler as palavras? Isso mesmo, Cris, não leia as palavras. O objetivo aqui é contar. Nós estamos treinando o quê? Foco do olhar, dimensão linear da linha e raciocínio matemático, o lado esquerdo do cérebro, que são os números. Se você ler a palavra, você vai acionar outros caminhos neurais de interpretação. A palavra, o que ela significa, a sonoridade dela. Diferentemente do número. O número já vem pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que se você contar, você fica presa naquela ideia do contar. Diferente de você falar amor, carinho, atenção, equilíbrio, constância, Getap, Sandra. Quando você fala a palavra, vem imagens à sua mente. Não que o número não traga imagens, mas ele é uma referência simbólica mais fechada. Então isso faz com que a sua mente foque no seu interesse. Você vai treinando sair do rastreamento e voltar para o interesse. Sair do rastreamento e voltar para o interesse. Muito bem, contar as palavras apenas, isso mesmo. Muito bom. Por enquanto você não precisa contar os sinais de pontuação. Sandra, e quantas vezes eu faço esse exercício? 1, 2, 3, até você conseguir contar as palavras todas de uma página do livro. Nossa, de uma página inteira? Sim, a página toda. E depois você vai treinando a sua mente para contar mais rápido. Sandra, eu sou mãe, o meu filho tem um problema sério de foco. Muito bem, faça esse exercício com ele. Escolha parágrafos menores dependendo da idade do seu filho. Inclusive, todos os exercícios que eu vou ensinar hoje aqui, você deve aplicar com as crianças, com os adolescentes, caso você tenha aí algum em casa, tá bom? Muito bom? Então vamos lá. Segundo exercício. O segundo exercício, você não precisa usar livros, você não precisa usar nada, você vai usar só a sua mente. E os jovens gostam muito desse exercício. É simplesmente você olha para um ponto fixo e você conta até 100 olhando para o ponto fixo, visualizando o número que você está contando. Eu vou contar até 10 apenas, mas o correto é contar até 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como se eu tivesse contado até 100, visualizando o número. E agora? Eu vou contar de trás para frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vejam, de 0 a 10 e de 10 a 1. De 1 a 10 e de 10 a 1. Você faz no sentido sequencial e depois de trás para frente. De 1 a 100. As crianças amam esse exercício e a nossa mente também. Mas Sandra, eu estou fazendo isso com uma tranquilidade. Quem aí acha que vai conseguir fazer com tranquilidade, contar de 1 a 100 e depois voltar de 100 a 1? Quem acha que vai conseguir fazer isso com tranquilidade? Diga aí pra mim. Vocês já conheciam esses dois exercícios? O exercício da contagem das palavras
e da contagem sequencial e depois regressiva? Para treinar o cérebro, para sair do rastreamento e ficar no foco de interesse. Quem aí já conhecia? Já conhecia? Se conhecia, por favor, responde sim. Se não conhecia, basta dizer um não. Só para eu ter uma noção se o que eu estou trazendo aqui realmente está agregando valor, realmente é algo diferente para você. E eu quero chegar no nosso terceiro exercício de hoje. O nosso terceiro exercício, ele também precisa de uma folha impressa, que pode ser um livro qualquer. Você pegou seu livro, você olha para o seu livro e daí o que você vai fazer? Você vai virar o seu livro de ponta cabeça. E você vai ler de baixo, de trás para frente, não. Você vai ler simplesmente de ponta cabeça. Nossa, Sandra, é possível? É possível fazer isso sim. É muito possível. E é possível fazer isso de forma acelerada. No começo vai ficar um pouco difícil. Mas conforme você for fazendo, o seu cérebro vai se treinando para isso. Olha, o que a gente está sugerindo? Vocês entenderam o exercício? Vale a pena fazer esse exercício de número dirigindo? Olha, Cris, veja bem, o que acontece quando você está dirigindo? Você está se colocando num risco eminente de movimento. Mas, Sandra, num risco eminente por quê? Porque dirigir pressupõe velocidade e pressupõe zonas de distratores grandes e talvez de necessidade de estímulo rápido. Por quê? Porque você tem semáforo, você tem cruzamento de rua, você pode ter um buraco. Então eu não recomendo isso, porque o seu foco de interesse, Cris, quando você está dirigindo, é dirigir, é transitar em segurança e chegar ao seu destino. E nós estamos sugerindo aqui a manutenção do foco de interesse. Pensa no homem das cavernas, Cris. Ele tá lá, olha a árvore, olha a fruta e ele faz o quê? Ele olha para a fruta, o foco de interesse dele é se alimentar. E aí, quando ele faz o rastreamento para garantir a segurança dele, para chegar na fruta, se alimentar e manter o corpo dele sobrevivendo. Quando você sai da sua casa dirigindo, qual o seu foco de interesse? Chegar em segurança ao seu lugar de destino. O teu cérebro vai rastrear o ambiente? Vai. Mas se você treinar a sua mente para ficar no foco do seu interesse, ele pode até rastrear, mas você vai ficar atenta à criança que pode ter jogado uma bola na frente do seu carro, você vai ficar atenta ao semáforo que está no amarelo e logo vai para o vermelho. Então, o seu nível, o interessante de você treinar o foco é para quê? Para que você volte com rapidez, prontidão e produtividade no sentido de resultado positivo ao seu foco de interesse. Então, eu não recomendo nenhum desses exercícios, nem a contagem sequencial e regressiva dirigindo, não. É importante que você tenha, na hora de fazer o exercício, estar no foco de interesse do exercício, para que a sua mente treine esse foco de interesse. Muito bem? O que vocês estão achando aí desses exercícios que eu acabei de entregar? Olha, estou lendo, ouvindo é ótimo, né? Estou lendo um não várias vezes aqui, não conheciam os exercícios. Eu fico muito feliz, porque isso é que prova que esses momentos das nossas conversas realmente estão agregando valor para vocês. Sandra, por que eu preciso treinar o meu foco? Porque o mundo de hoje, ele está muito bom em muitas coisas. E porque ele tem tantas atratividades positivas, nós perdemos o nosso foco de interesse.
nós começamos a fazer uma coisa e nós não temos clareza de onde é que nós queremos chegar e o que é que nós queremos realmente com aquele movimento que o nosso corpo está fazendo. E nós no GTAP, nós pregamos o quê? Gestão do tempo e alta performance para que você, no seu dia a dia, você viva com qualidade. Você consiga manter o foco de interesse nos seus 5 pilares. Você não deixe para querer viver seus filhos só quando você se aposentar. Até porque quando você se aposentar, provavelmente seus filhos nem estarão mais aí. Eles já estarão tocando a vida deles. Que você não queira apenas ser feliz, sorridente, que você curta a vida, sentar com tranquilidade no sofá e não cair morto só quando você está de férias. Por quê? Porque todo dia você deveria ter qualidade de vida. E isso não quer dizer que eu esteja pregando aqui que quem faz gestão do tempo e alta performance, quem treina a mente para agir de maneira coerente com o corpo, quem treina o corpo para preparar movimentos mentais coerentes para uma qualidade de vida, vai, como eu posso dizer assim, desconsiderar os imprevistos, vai deixar de ter imprevisto, vai deixar de ter obstáculo. Não, veja, para você chegar no seu foco de interesse, você já tem que você já tem que lidar com um distrator que está programado instintivamente no seu cérebro. O rastreamento, que é o desfoco. Foco, desfoco, foco, desfoco. Olha, isso já é um desafio. Mas se você tem clareza de como isso funciona e você sabe os exercícios que você tem de fazer para realmente colocar o seu cérebro novamente no foco de interesse, nossa, é incrível. Sandra, ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Os exercícios são para treinar o foco. Então, reservar na agenda um tempo para aparecer. Olha, muito obrigada pela ajuda aqui. Bravo, isso mesmo. Se você está tendo muita dificuldade de foco, de voltar para o seu foco de interesse, coloque na agenda horários 1, 2, 3 para o seu momento de exercício de foco. Pessoal, mas eu chamei vocês aqui com uma frase, eu disse assim: o poder do 3 para a conquista do foco. E eu ainda não falei desse poder. Eu quero trazer uma informação para vocês. Vocês sabiam que o 3 é um número que ele, como eu posso dizer, ele é um código internacional? Alguém sabe que o 3 é um código internacional e do que ele é um código internacional? Vocês sabem? Quem sabe escreve aí para mim. E para quem não sabe, eu vou dizer. É um código internacional de socorrismo. Isso mesmo. Se você, por exemplo, estiver perdido no deserto e você fizer uma fogueira para alertar os aviões que estão passando à sua frente de que você está perdido, quem estiver no avião vai olhar, ou no helicóptero, vai olhar e vai dizer assim: nossa, essa pessoa está lá no deserto fazendo uma fogueira. Que louco, né? Tem gente para tudo. Mas, se você fizer 3 fogueiras, quem estiver lá em cima vai olhar e dizer: opa, pedido de socorro. 3 é um pedido de socorro. 3 é um alerta de que, opa, alguém está em perigo. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Quem não sabia, agora já pode ficar perdido no deserto. E vejam, não vai adiantar fazer uma fogueira só. Eu imagino que para quem está perdido, fazer uma fogueira já é difícil, que dirá 3, mas é assim que funciona o Código Internacional de solicitação de socorro quando se está perdido, em qualquer lugar do mundo. Então, que poder é esse que tem o 3? Pedido de socorro. E pedido de socorro também demanda esforço. Imagina você perdido fazer uma fogueira. Uma fogueira só não dá.
Tem que fazer duas não é o suficiente. Tem que fazer três, tem de fazer três. O poder do 3 para conquista de foco. Não adianta você conhecer os exercícios. O exercício da contagem de palavras, parágrafo para o minuto contra o outro. O exercício da contagem progressiva até 100 e depois regressiva até 1. O terceiro exercício, pegar um livro, virá-lo de ponta cabeça e ler de ponta cabeça. Não adianta você conhecer os exercícios. O que vai transformar você, o que vai fazer o seu cérebro conquistar foco no momento do desfoco é fazer, fazer e fazer. Esse é o poder do 3. No GTAP, na mentoria que eu ofereço e que, por enquanto, nós estamos com as inscrições fechadas, a turma já se encerrou, já começamos, inclusive, na nossa última quarta-feira, e nós vamos abrir uma nova turma, mas ainda não sabemos quando. Nós ainda estamos nos preparando para isso, então quando nós formos abrir as inscrições para a próxima turma, eu aviso, podem ficar tranquilos. Lá no GTAP, uma das coisas que mais nós primamos é para a prática. Por isso que eu digo, a mentoria do GTAP, ela é prática. E aqui, os exercícios que eu entrego para vocês é para o poder da prática. Você só vai conquistar foco se você fizer os exercícios. Treine a sua mente. Nós conseguimos conquistar muito mais equilíbrio no nosso dia a dia, estabilidade, ponderação nas nossas falas. Nós conseguimos manter um diálogo coeso e coerente quando nós treinamos o nosso cérebro para manter o foco de interesse, muito embora ele instintivamente desfoque, ele faça o rastreamento. Mas você não precisa se perder no rastreamento, né? Você pode voltar ao seu foco de interesse. E aí, tudo bem? Eu não sabia. Não sabia, mas não quer. Do 3, muito bem, não sabia, mas não quer se perder no deserto para ter que fazer 3 fogueiras. Muito bem. Interessante o poder do 3. O poder do 3 até para o socorrismo exige de nós muito esforço e empenho. Muito bom. E aí, fez sentido? Faz na sequência, Ju? Olha, faz na sequência. Eu acho que você está perguntando o seguinte: faz os 3 exercícios na sequência, a contagem das palavras na página, os números sequenciais e depois regressivo e a leitura do livro de ponta cabeça? Não, Ju, não precisa. Viu? Não precisa fazer na sequência. Você pode escolher um exercício e fazer, por exemplo, no período da manhã, escolher o outro no período da tarde ou à noite, ou a sua manhã está conturbada, você tem uma reunião importante, o teu chefe te chamou para fazer uma apresentação e você quer que a sua mente volte para o foco do interesse, faça 3 vezes o mesmo exercício, tá bom? Não precisa ser na sequência não, eles são distintos. E inclusive, Ju, existem vários exercícios. O que eu estou trazendo aqui é apenas apenas alguns exercícios que eu sei que fazem muito efeito, tá bom? Mas existem muitos outros, então não precisa ser sequencial. Que bom a sua pergunta. Ótimo, pessoal, então é isso. Aqui nós já chegamos no nosso tempo. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês terem participado. Se vocês quiserem saber mais sobre foco, vocês podem perguntar depois no direct. Eu faço questão de responder todos os comentários que vocês quiserem fazer e todas as perguntas e as dúvidas. Eu gosto muito, inclusive, porque as perguntas de vocês também me motivam a trazer um conteúdo por um viés que eu não pensei nesse momento.
E se vocês também tiverem alguma outra sugestão de tema, fiquem à vontade, eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Até que... Nossa, perdi meu foco aqui. Essa câmera lê vocês. Ó, deixa eu treinar meu cérebro. Vamos voltar. Olha como é interessante. Embora nós façamos o exercício com frequência, isso prova o quanto a nossa mente ela é poderosa, né? De mostrar para você que você não precisa se punir porque você está perdendo foco. É natural. A nossa mente faz o rastreamento. A minha mente foi aqui para os comentários do YouTube. Eu estou aqui no Instagram. Estou preocupada aqui com o tempo para realmente cumprir o nosso objetivo, respondendo as perguntas, fazendo, olha quanta coisa. E você vai se punir por aquilo que é instintivo do seu cérebro? Não. O que você precisa saber como ele funciona e como você pode treiná-lo a voltar com mais eficiência ao seu foco de interesse. E aí sim você consegue todo dia viver os 5 pilares da sua vida e terminar o seu dia tranquilo, sereno, porque você fez o seu melhor, como que nós acabamos de fazer aqui. Muito prazer em estar com vocês. Realmente eu espero ter contribuído para o foco de vocês. E até o nosso próximo encontro na terça-feira. Eu já vou dar o tema. Nós falaremos sobre práticas de respiração para conquista de estado de presença. Isso mesmo. Respiração e conquista de estado de presença. Esse será o tema da nossa próxima live, tá bom? E eu espero os comentários de vocês no direct, as dúvidas e tudo mais. Boa noite, foi um prazer. Namastê!